Muito bem, vamos então corrigir a prova do TRT-12, ocorrida agora em 2023 para o cargo de analista judiciário, a prova de AJJ, como é mais conhecida aí pela galera dos tribunais. Vamos lá então. A prova foi composta por 5 questõezinhas, na minha visão, muito bem elaboradas pela banca FCC, apesar de haver uma ressalva em uma das questões, a gente vai discutir isso agora já na sequência, tá? Muito bem, primeira questão dizia o seguinte: FCC 2023 era o ano, prova TRT-12 de Santa Catarina para analista judiciário. Um juiz começa a ler um processo que tem 361 páginas em uma segunda-feira. De segunda a quinta-feira ele lê 27 páginas por dia. Na sexta-feira ele lê 30 páginas e no sábado lê 20. Aos domingos ele vai descansar e não lê processos. Sabendo-se que a leitura foi feita de segunda a sábado em semanas consecutivas, o juiz precisou de 3 terças-feiras, 2 segundas-feiras, 3 sábados, 3 sextas-feiras ou 3 quintas-feiras para finalizar a leitura. A análise é a seguinte, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tudo bem? A quantidade de páginas lidas por dia são 27 páginas na segunda, 27 na terça, 27 na quarta, 27 na quinta. Na sexta ele está animado de ler 30, no sábado ele dá uma descansadinha e lê somente 20, tudo bem? Foi dado início numa segunda-feira, tudo bem? E ele tem 361 páginas para ler. Vamos dar uma olhada nessa primeira semana, tá? Se ele tivesse lido segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Daria um total de quantas páginas lidas nessa primeira semana aí, com esses 5 dias consecutivos de leitura? 27 vezes 4, que seriam as páginas lidas de segunda a quinta, vai dar 108, mais as 30 de sexta e as 20 de sábado, total de 158 páginas. Ou seja, ao longo desses 5 primeiros dias, ele teria concluído já a leitura de 158 páginas. O que me permite entender que se ele continuar lendo na semana seguinte, também ao longo dos próximos 5 dias, ele vai ler mais 158, já dando um total de 316 páginas, chegando aí bem próximo do total de páginas, que é 361, tudo bem? Então nós já temos 2 semanas completinhas aí de leitura, o que já implica em 2 segundas, 2 terças, 2 quartas, 2 quintas, 2 sextas e 2 sábados. Só que eu tenho que completar a leitura, né? Então eu vou ter mais 27 páginas de uma segunda-feira e certamente isso aqui vai se encerrar na terça. Por quê? Porque 316 mais 27, se ele tivesse terminado na segunda, daria ali um total de 343 páginas. Não teria chegado ainda ao total de páginas a serem lidas. Mas somando a esse valor 27 de terça, ele fecha com 370 páginas. Portanto, ele encerra a leitura numa terça-feira. A página de número 361 é lida numa terça-feira. E aí, com isso, ele conclui-se que ele precisou de 3 segundas-feiras, não foram 2, 2 quintas, 2 sextas e 2 sábados, também não foram 3, e, portanto, 3 terças-feiras, que é o gabarito aí na nossa alternativa A. Questão muito boa e né, questão atual e clássica da banca FCC no que tange aí a entender, interpretar e resolver. Muito bem, aqui para mim a questão polêmica dessa prova de AJJ, tá? 2023 era o ano, prova do TRT-12 Banca FCC fez essa questão que na minha visão tem um equívoco. Os convites para uma festa de formatura são numerados com 4 algarismos. Os 2 primeiros identificam o formando e os 2 demais identificam cada convidado do formando. Por exemplo, o 0315 é o 15º convite adquirido pelo formando 03. Beleza. Se há 20 formandos e cada um vai adquirir pelo menos um convite e no máximo 20 convites, qual é o número máximo de algarismos 4 que serão impressos? Observa que ele pede o número máximo de algarismos 4, tá? Então a gente vai ter que entender que todo mundo pediu um número de convites suficientes para aparecerem todos os 4 possíveis, o máximo, tá? Então o que a gente vai ter aqui? A gente tem aqui o convidado, né? Na verdade o formando e o convidado. Então o formando são as 2 primeiras lacunas e o convidado do formando são as 2 outras lacunas, tudo bem? Então, pensa comigo, para todos os formandos, a gente vai ter o convite 04, que seriam então 20 vezes o 4 aparecendo. Por quê? Porque para o formando 01 tem o convidado 04. Para o formando 02 também vai ter, para o 03 até o 20º. Então, são 20 formandos convidando o seu quarto convidado, o convidado 04. Ou seja, o 4 aparece aí uma vez. Calma, 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 que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu sei no que você está pensando, mas calma, tá?
Também teremos para todos os formandos o convite de número 14, também dando aí mais 20 aparições do algarismo 4, certo? Até aí estava tudo lindo, não estava? Na minha visão, estava tudo muito lindo. Mas, para pensar, eu tenho que pensar também, na vez que aparece aqui o formando 0, 4, vai ter um 4 a mais. Aqui também o 0, 4, vai ter outro 4 a mais, certo? Então vai ter mais 2 aqui. E a mesma coisa para o formando 14. Perfeito. Também 2 a mais, o que daria ali 44, que é até agora, no momento que eu estou gravando essa correção, o gabarito oficial da banca. Porém, FCC, queridos alunos, a banca esqueceu de um pequeno detalhe. Tá, eu vou ter 20 convites do convidado 4, vou ter 20 convites do convidado 14, perfeito. Para todos os formandos, do 01 ao formando 20, já que são 20 formandos. Para o formando 04, eu vou ter que aumentar isso aqui, porque vai aparecer o 04 no convite aqui e aqui também. A mesma coisa acontecendo para o formando 14. Perfeito. Só que ele esqueceu de um detalhe. E todos os outros convites do formando 04? O convite 0401 não tem um 4 escrito? O convite 0410 não tem um 4 escrito? O convite do 14, do 14º formando, 1407, também não tem um 4 escrito? Então, o gabarito correto para essa questão teria que ser feito da seguinte forma. Eu teria que, primeiramente, pegar todos os convites do formando 04, tá? Ó, formando e aqui convidado, tá? Então, para o formando 04, a gente vai ter 20 aparições do 04, mais a aparição extra do 4 e do 14. Seriam 22 aparições. Por quê? Porque formando o 04, ele vai ter o convite 01, 02, 03, 04, que vai contar um 4 a mais, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 12, 11, 12, 13, 14, vai ter um 4 a mais, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mas todos vão ter o 4, que é o número dele de formando, e aqui a numeração do convidado, sendo que aqui aparecem dois 4s, no convidado 4 e no convidado 14. Então são 20 vezes que o 4 aparece, para cada um dos convites. Já que ele vai entregar 20 convites, todos os convites vão ter o 04 dele. E aí o convite do convidado 4 vai ter um 4 a mais. E o convite do convidado 14 vai ter um 4 a mais, por isso que são 22 para ele. Tudo bem? O mesmo acontecendo com o formando 14. Vai ter os 20 convites tradicionais, mais um, porque todos os convites do convidado do formando 14 vão ter o 14 no convite. E aí o convite 1404 tem um 4 a mais, tem dois 4s. E o convite 1414 também tem um 4 a mais. Só aí já são 44, tudo bem? Só que aí também bate 44 no gabarito. Mas aí eu te pergunto, e os convites do 01 ao 020, ao 20, né? Ao formando 20, seriam 18 formandos que não são 04 e o 14, todos aparecendo aqui com o convite do convidado 04 e do convidado 14. Né? Nesses casos aqui, o algarismo 4 aparece no convidado, não no formando, não no convidante. Então a gente vai ter para o 01 até o 20, tirando o 4 e o 14 que a gente já contabilizou, 18 aparições vezes 2, mais 36. Então, na minha visão, eu posso estar equivocado, mas olhando aqui a questão da maneira como ela foi escrita, eu enxergo um total de 80 aparições do algarismo 4. 80. Porque, de novo, eu vou ter todos os convites de todo mundo do 04, do 14, e vou ter todos os convites do formando 04 e do formando 14, porque vão ter o 4 impresso ali no formando. E a questão não deixa, né? Ela fala, ela quer saber quantas vezes o 4 vai aparecer. Ele vai ser impresso, por exemplo, o 4 vai ser impresso em todos os convites do formando 04, porque vai ter lá 04 na frente. No convite 0404 vai ter um a mais, por isso a gente contabilizou eles aqui. Assim como no convite 0414. Então, na minha visão, essa questão vai ter que ser anulada, porque nem essa alternativa aí aparece. Tá? A banca certamente se esqueceu de contabilizar esses convites a mais do convidado 04 ou do convidado 14. Tá? E como ele fala em máximo de algarismos 4, a gente tem que supor que todo mundo, né, emitiu o máximo de convites possível para garantir, né, a quantidade máxima de convites com algarismo 04. Seria todo mundo ter emitido até 14 convites, no mínimo. Não precisa emitir 20, mas, né, os 20 formandos emitidos até 14 convites. E ele fala, se há 20 formandos e cada um vai adquirir pelo menos um convite, no máximo 20, qual é o número máximo de algarismos 4 que serão impressos? Então, basicamente é isso aí.
certo? O número máximo seria com essa visão, na minha visão, ok? Vamos seguir então. O ano era 2023, Banca FCC, TRT12 para analista judiciário, trouxe uma questão muito legal, que envolve a porcentagem, também interpretação, bem o feitio da Banca FCC, né? Uma pesquisa sobre a preferência entre canais de TV a cabo, A, B e C, foi feita com 400 respondentes. Dos participantes da pesquisa, 30% eram do sexo feminino. O canal A é preferido por 35% dos homens e o canal B é preferido por metade dos homens. O canal A recebeu 35% dos votos femininos. Entre as mulheres, o canal B obteve 10 votos a mais que o canal C. Nessa pesquisa, então, a ordem de preferência do mais preferido para o menos preferido é. Então, primeiramente, vamos lá. São 400 entrevistados, né? 400 entrevistados. Desses 400 entrevistados, ele fala pra gente que 30% eram do sexo feminino. Quanto que é 30% de 400? Faz a continha no cantinho aí. 10% de 400 são 40. 30% vai ser o triplo. Então são 120 mulheres e, consequentemente, são 280 homens. Perfeito. Agora vamos falar sobre a preferência de cada gênero, né? Ele fala que o canal A é preferido por 35% dos homens. Aí eu teria que calcular 35 por 100 de 280 homens. Tudo bem? Esse valor vai dar 98. 98 homens gostam do canal A. Tá? Tem que fazer a continha ali. Sabe que não vale a pena fazer a regra de 3, mas tem que descobrir quanto que é 35% dos homens, dos 280 homens. Ele fala também que metade dos homens gosta do canal B. Então, metade de 280 são 140 homens gostando do canal B. Quando eu somar 140 com 98, vai dar 238, certo? Para fechar 280, eu vou ter então que 42 gostam de C, porque eu tenho que totalizar aqui os 280 homens com as suas seleções de canal. Tudo bem? Então, como A e B já são 238, para fechar 280 faltariam 42. Faz uma subtração simples e acha isso aí. Agora, em relação às mulheres, ele fala que entre as mulheres, o canal A recebeu 35% dos votos femininos. Então, tem que calcular 35 por 100 de 120. Tudo bem? Isso vai dar 42. 42 mulheres preferem o canal A. E aí o canal B e canal C, ele fala que o canal B teve 10 votos a mais que C. Então, se C obteve X, B obteve X mais 10. E aí, aqui que você vai equacionar. Essa soma tem que dar 120. Então, para eu terminar a questão, eu teria que equacionar, de acordo com o número total de mulheres entrevistadas, que as 42 que votaram por A, mais as X mais 10 que votaram em B, mais as X que votaram em C, vai dar 120. Então, 2x mais 52 é 120. 2x vai ser 120 menos 52, que é a continha que a gente vai finalizar aqui. Logo, 2x é igual a 8,68. Então, x é igual a 34. Então, 34 é o x, que é quem optou pelo canal C. E B, 10 a mais. Então, vai ser 34 em C, 44 em B. Tudo bem? Então, precisava realmente fazer essa equaçãozinha aqui ao lado em relação às mulheres para poder justamente calcular quantas mulheres optaram por C e 10 a mais optaram por B. Totalizando, então, A vai ter 42 mulheres mais 98 homens, 140 pessoas no total. O canal B apresentou 44 mulheres mais 140 homens, 188 no total. Provavelmente é a vencedora. E o canal C ficou com 34 mulheres mais 42 homens, que são 76. É isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada aqui sim. Aqui é 32. Perdão, aqui é 32, tá? 32 aqui. 32 mulheres. Vai dar 74. É isso? Vamos ver. Não, não é isso não. Isso não. Pera aí que não é isso não. Já tá do 34. Né? Metade de 68 é 34. Então, ver que vai dar 78, 80, 120. Isso aí, 120. 120 mais 280. Isso aí. Então aqui é 34 mesmo. 76. Então vai lá vai dar 140.
Aqui 184. Ah, fez com pressa, fez errado. E aí fechou, tá? Então, da ordem do maior para o menor, o B é o que tem mais gente assistindo, depois vem o A, depois vem o C, gabarito na nossa alternativa C. Tudo bem. O ano era 2023, Banco FCC cobrou na prova do TRT-12 para analista judiciário a seguinte questão. O quadro a seguir mostra os preços dos sucos praticados pelo estabelecimento XYZ. Se o preço médio dos sucos de laranja, acelora e maçã é R$16, então qual é o preço médio dos sucos do estabelecimento? Então é uma questão clássica de média. Como ele fala que o preço médio de laranja, acerola e maçã é 16, a gente vai supor que laranja, acerola e maçã valem R$16 em média. A gente está fingindo que eles valem R$16. Então a média total vai ser 16 do laranja, e eu vou multiplicar isso por 4, tá? Por que por 4? Porque eu vou fazer uma ponderada. Eu tenho 4 sucos custando R$16. Os 3 cuja média é 16 e também o de maracujá, que na tabela está como 16. Mais 15,50 do uva, mais 13 do abacaxi, mais 12,50 do suco de melancia. Também um dos meus preferidos, tá? E vou dividir isso aqui tudo por 2, 4, 6 por 7 sucos. Então, a média total, a média geral, vai ser 64 mais 27, 28, 41 sobre 7. Isso vai dar 105 sobre 7, ou seja, a nossa média total vai ser de R$15 cravados por suco na nossa alternativa B. Então, veja que era só uma questão de média, assumindo para os sucos de laranja, maçã e acerola o valor médio de R$16. E aí você faz a média total partindo desse princípio. O ano era 2023, prova do TRT-12 para analista judiciário trouxe a seguinte questão. Muito interessante essa questão, tá? Sabe-se que 15% da metade de um número mais 80% do dobro desse mesmo número é 36. Qual igualdade abaixo equivale a essa informação? Primeiramente, vamos à informação, né? 15% de, ou da metade de um número, que a gente vai chamar de x, mais 80% do dobro desse número, e o dobro é 2x, é igual a 36. Tá, eu fiz assim, mas eu tenho que, obviamente, me adequar às alternativas de resposta, tá? Eu tenho que olhar para elas e ver que elas estão usando tudo na forma decimal. Então, 15% vai virar 0,15, tá? Metade vai virar 0,5, tá? Então, 15% é 0,15. Vezes metade, 0,5x. 80% vai ser 0,80 vezes 2x igual a 36. Tá, te pergunto, tem essa estrutura exatamente igual a ela aí? A primeira vem bonitinho, ó. Ela vem bonitinho. 0,15 vezes 0,5x tá ok. Só que aqui tá errado porque ele não botou o 2x aqui. O erro da primeira alternativa é essa. Ele botou só 80% do mesmo valor x e não do seu dobro, tá? Olhando a alternativa D. Parecidíssimo, ó. Tá certíssimo aqui. 2 vezes 0,80, gente, de fato é 1,6x, mas aí está errado no igualar a 18. Ali está o erro da alternativa D, certo? Por que o gabarito de fato é a alternativa E? Porque ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai ficar com essa estrutura que nós temos aqui, finalmente, só que observe que ele está igualando a 18. Por que ele está igualando a 18? E por que está certo mesmo sendo assim? Porque ele pegou essa estrutura toda e dividiu por 2. Quando eu divido por 2, eu divido isso aqui por 2. O que ele fez? Ele manteve o 0,15 e dividiu por 2 o 0,5. Qual é a metade da metade? É 1/4, que é 0,25. Então ali ele aplicou a metade. Mais a metade de 0,80 vezes 2x, que seria 1,6x, é 0,80x. Como se tivesse cortado aqui, né? Mas não cortou, ele não pode cortar porque tem uma soma aqui, tá? Mas na hora de fazer essa divisão por 2 é como se ele tivesse cortado ali. É como se ele tivesse cortado ali. Por isso ficou só 0,80x. E a metade de 36 é 18. Então ele ajustou a alternativa para bater com a alternativa E, tendo em vista que o resultado é 18. Então ele está sinalizando, ó, eu peguei esse 36 aqui, ó, e dividi por 2. Então ele divide toda a estrutura que está aqui à esquerda também por 2. Tudo bem? Então o gabarito de fato aí era a nossa alternativa E.
Muito bem, chegamos então ao fim dessa correção da prova do TRT-12 de Santa Catarina, a prova de AJJ, aqui agora em 2023. Espero que tenham gostado, nos segue no Insta também, se inscreve no nosso canal do YouTube, né, Matemática Sem Trauma, e fica por dentro aí das principais correções de prova, notícias e muito conteúdo para você fazer da matemática uma aliada na sua aprovação. Bons estudos e até a próxima!